Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Tribo Concursos. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e você vai comigo a partir de agora perambular, andar, caminhar aqui um pouco sobre o nosso edital da Polícia Militar do Ceará. O nosso objetivo hoje em específico é, por meio das questões, revisarmos os pontos principais relacionados à sua prova, tudo bem? Agora, eu peço a você que cumpra aquele checklist desde o início. Deixou o like? Se ainda não deixou, eu peço a você que deixe o like na nossa transmissão, porque é muito importante para o nosso time. Se você puder também, compartilhe essa transmissão, assim, o algoritmo dessa plataforma entende que o conteúdo é relevante e indica para mais e mais pessoas. Você tende a ganhar com a possibilidade de ter acesso a mais aulas como esta, gratuitas, aqui à sua disposição no YouTube. E nós, óbvio, temos a possibilidade de alcançar a mais e mais alunos. Também peço que, se ao término dessa aula algo importante foi direcionado, foi colocado, foi ponderado, você coloque aqui abaixo o seu comentário, porque assim o nosso time vai, por meio do seu feedback, poder melhorar cada dia mais a forma de entregar para você o nosso conteúdo. Nosso conteúdo tende a só melhorar, tudo bem? Então é muito importante que você faça esse checklist, esses 3 passos. Deixa o like, compartilha a transmissão e, claro, deixa abaixo o seu comentário, ok? Bom, lembrando sempre, hoje em específico nós vamos resolver questões direcionadas para a nossa banca. Banca US, prova da Polícia Militar do Ceará. Marcelo, estou na minha última semana da prova. A prova já está batendo aí a porta. O que é que eu preciso revisar? É acerca disso que a gente vai trabalhar, certo? Eu já trouxe aqui para você, em algumas outras ocasiões, em outras aulas, pontos acerca do seu edital. E como você tem percebido, desde lá até o presente momento, o conteúdo ele tem sido afunilado. Eu estou afunilando o conteúdo aqui para ti e você vai perceber aqui, por meio das questões, que muitas das questões aqui direcionadas, eu já vi aqui
determinada questão direcionada a isso aqui. Eu já cheguei a perceber que esse tópico aqui ele já foi cobrado em uma outra aula, em um outro momento em que o professor trouxe. A questão em si é diferente, mas a funcionalidade, o que está por trás da questão, eu já conheço, certo? Você vai perceber que nós estamos afunilando aqui a estrutura da resolução das nossas questões. Isso é muito importante. Eu só peço que você faça uma coisa, que você confie aqui no processo, tá certo? Confie no nosso time, confie no processo. E claro, revise essa aula sempre que você puder, ok? Até o dia da sua prova, faça a revisão dessa aula, como você tem feito, né? Em relação às demais, porque assim você vai estar com a cabeça fresca, mesmo que você não saiba do conteúdo. Marcelo, eu não sei de todo o conteúdo, eu tenho dificuldade em determinadas partes ali do meu conteúdo. Não tem problema. Por meio da resolução das questões, você vai ver que há uma repetição. O examinador ele vai se repetir por muitas das vezes. E, através dessa repetição, por meio dessa repetição, você vai visualizar qual que é a forma correta de acertar a questão. Lembrando sempre, no concurso não vai passar quem é mais inteligente. Não é. Concurso não mede inteligência. Concurso mede o nível de preparação para aquele certame específico. Certo? Então, é com base nisso que a gente vai trabalhar, para marcar o X no lugar correto, independentemente da posição característica de inteligências, né? Às vezes você fica aí, mas eu não sou inteligente, mas não vai dar certo para mim. Vai por mim, cara. Cada um com o seu perfil tem a possibilidade, sim, de chegar e fazer uma boa prova. E você não é diferente disso, eu tenho plena consciência de que você vai fazer uma ótima prova, se Deus quiser. Vamos lá. Só lembrando, aqui na tribo, nós estamos entregando a você o nosso último tiro PMCE. Entregando. Por quê? Marcelo, o que é primeiramente o último tiro? O último tiro é o material final 100% voltado para a sua preparação de revisão de prova. É o momento pré-prova em que o professor senta, analisa todas as provas anteriores da sua banca. No meu caso, eu analisei todas, porque eram poucas, inclusive provas de vestibular, que algumas mantêm muita semelhança, certo? Ele analisa essas provas e, por meio destas provas, ele monta o seu material direcionado por meio de flashcards e guias de consulta rápida. Os flashcards nada mais são do que palavras-chave que, na leitura, ativam um gatilho para que você se lembre da matéria. Não adianta, Marcelo, eu não estudei o conteúdo, eu só estou com os flashcards e guias de consulta rápida. Sinto muito, meu irmão, mas você vai levar fumo. Guia de consulta rápida e flashcard é para você revisar, não é material para, Marcelo, é para eu estudar tudo, não. Isso aqui você vai utilizar exclusivamente para que você faça a sua revisão. Você não vai conseguir lembrar de todo o conteúdo ou estudar todo o conteúdo, óbvio, com os flashcards e guias de consulta rápida. Não, isso aqui é para que você revise. Vai te ajudar bastante no processo de revisão, preciso ser sincero contigo, ok? Tanto os guias quanto os flashcards direcionados para a sua prova. Lembrando sempre, o nosso valor agora, ele é promocional, 10 vezes de R$ 9,70. O valor anterior era 297, né, como você já tinha observado nas aulas anteriores, era 10 de R$ 29,70. Hoje, você adquire o último tiro por 10 de R$ 9,70, tudo bem? 10 vezes de R$ 9,70. O QR Code está bem aqui, é só você escanear este QR Code, ser redirecionado à plataforma e adquirir também o último tiro. As apostas finais para a prova da Polícia Militar do Ceará, aqui do nosso time, estão no último tiro PMCE. Faz sentido para você? Se você, neste momento, Marcelo, eu preciso de um direcionamento, de uma revisão, de algo que consiga me dar um aparato para aquilo que é mais importante para a minha prova com base no histórico. O que é que eu posso fazer? Cara, o último tiro é, sem sombra de dúvidas, a melhor forma de você fazer este processo de revisão. Tranquilo? Beleza? Só escanear o QR Code e vir fazer parte também da Tribo Concursos. Vamos embora! Vou colocar o meu slide aqui e nós já vamos iniciar a resolução das nossas questões. Ok? Na sua tela, questão de número 1, na verdade, o nosso texto, direcionado às nossas questões. Sempre surge aquela dúvida. Marcelo, olha para mim. Sempre surge aquela dúvida. Você pode se perguntar, Marcelo, nesse processo, já resolvi todas as provas da UES. E aí? Essas questões aqui eu já vou te dizer. Essas questões que eu estou colocando à tua disposição são inéditas. Não são questões... foram questões que foram cobradas pela minha banca? Até aqui eu trabalhei com isso. Mas nós já zeramos o banco de questões da sua banca em específico. Certo? Eu só peço que você faça uma coisa. Confie no seu material. Confie. Confie no seu material que vai dar tudo certo. Eu vou direcionar para ti aqui o que é importante. As questões aqui, elas foram pensadas por mim, foram montadas por mim, estão colocadas à sua disposição para que você revise. E depois você pode tirar print. Eu faço o desafio aqui para você. Tire print do que está aqui, depois me cobre. A prova já é agora, final de semana. Depois me cobre a respeito daquilo que virá a sua prova e aquilo que está aqui no material. Se eu não tivesse
Se nós aqui do nosso time, na verdade, não confiássemos no nosso material, com certeza nós não diríamos isso para você, certo? Então, pode printar aqui, vamos lá, vamos revisar. É botar mesmo, como diz a história, me perdoe a palavra, é botar o cu na reta, vamos embora, vai dar tudo certo nesse momento, certo? Vamos lá. Na sua tela tá aí, ó. A dor nos transforma em crianças. Nós vamos ter um texto aqui e nós vamos revisar por meio desse texto. Leia comigo e aproveite também, né, esse momento, para que você transcenda a respeito dessa leitura. Ó, a dor nos transforma em crianças. Vamos embora. Ninguém sofre com maturidade. Isso é uma afirmação, certo? Ninguém sofre com maturidade. Sofrer é se tornar novamente uma criança. É ansiar pela ajuda de um adulto, mesmo sendo um adulto. Você dependerá de colo, de apoio, de alguém para ouvir e justificar as suas dificuldades, de alguém para inspirar e motivar a ter resistência. Alguém por perto para não se ver tão desamparado, pela inércia. Alguém para acender e apagar as luzes da casa. Alguém para controlar os horários, os remédios. Alguém para espiar o seu sono e levantar as cobertas caídas pelo seu movimento. Temos que pedir socorro quando sofremos. Esse é o segredo da vida. Não achar que é necessário ser forte e invencível. Resolver tudo isolado é se piorar, pois não existe como entender a gravidade do que está acontecendo e identificar os próprios avanços e recursos. Não há independência penando, só cama e escuro. A debilidade é traiçoeira e mexe com o controle dos pensamentos. Seremos mentalmente menores de idade. O cansaço assusta e traz angústia, fecha as portas das lembranças, cria labirintos, chama o minotauro por engano. Os medos de pequeno vêm nos assombrar, os pesadelos vêm roubar o nosso suor de madrugada. Estar solitário, sofrendo, é ser um menino trancado no apartamento sem nenhum responsável. É ser menina, aguardando na janela o retorno da família. A dor tem dentro de si solidão da infância. É uma hipnose regressiva. Retornamos a uma fase em que não sabíamos nos proteger. Tanto faz a consternação física ou emocional. Não importa que seja a separação, ou uma dor de dente, ou uma doença, ou morte de um afeto. Fica-se prostrado, saudoso dos carinhos e da vigília. O sofrimento não tem pai nem mãe. O sofrimento é órfão. Não queira ser maior do que ele, porque vai engoli-lo, usando os seus traumas e fraquezas. Telefone a um amigo ou parente e apenas diga: não estou bem. Pode me cuidar? A humildade é saúde. Esse é um texto que está disponível na página linkada. Aqui está a data de publicação, ele é do Fabrício Carpinejar, e nós vamos fazer aqui a questão de número 1, resolver a questão de número 1 com base no texto lido, ok? Vamos embora. A questão de número 1 nos vai pedir o objetivo do texto. Olha para mim. Aqui é um ponto que, na minha visão, seu examinador tem uma grande possibilidade de cobrar. Uma grande possibilidade. Das duas, uma. Ele pode cobrar, ou as duas, né? Ele pode cobrar o objetivo do texto. Ele pode cobrar no texto uma interpretação a respeito desse texto. Ou ele pode cobrar o tom do texto. O tom aqui que a gente consegue visualizar é um tom de prossiga. Não faça sozinho. É um tom de, podemos dizer, de proximidade. É um tom de proximidade. O tom do texto aqui ele é um tom de proximidade. Ele é um tom de buscar ajuda. Isso é o que a gente tem ao longo do nosso texto, né? E o objetivo? O objetivo ele vai estar bem descrito. Primeiramente, para que se saiba o objetivo de um texto, eu peço que você se atenha a algumas situações. A primeira é o título. O título é muito importante para que você descubra qual que é o objetivo. Se eu dissesse assim para você, um exemplo de título de texto. Se eu digo assim, bom, estudar traz novos neurônios. Um exemplo que estou tirando da cabeça. Estudar traz novos neurônios. Ok. Esse é um título de um texto. Este título já te pressupõe, já te indica que estudar vai trazer novos neurônios e muito provavelmente ele vai tratar acerca do assunto. Você já vai percebendo um cunho mais dissertativo, de um cunho mais argumentativo. Dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo. Cunho dissertativo, de um modo geral, né? Ok. Agora, se eu dissesse assim para você, vamos supor que eu tenha um título como A Chapeuzinho Vermelho, ou A Raposa e as Uvas.
Se eu tenho um título como A Raposa e as Uvas, dificilmente eu vou ter um texto de cunho dissertativo. Aí, normalmente, o que eu tenho é um texto de cunho narrativo. E descobrir a tipologia vai te ajudar? Vai te ajudar bastante para que você saiba qual é o objetivo do texto. Porque se eu estou narrando, o meu objetivo ali não é te convencer a algo, não. Agora, se eu estou dissertando, o meu objetivo pode ser expor ou pode ser te convencer a respeito de algo. Percebe? Então, o objetivo do texto está muito atrelado também ao seu título. Então, se atenha ao título. Outro ponto importante, como você vai perceber, e como eu já tenho dito há muito tempo, sempre que ele cobrar o objetivo do texto, os verbos vão vir no infinitivo. Então, tome cuidado, perdão, para que você elimine de cara aqueles verbos que sejam taxativos, que sejam restritivos demais, como, por exemplo, determinar o que se deve ser feito, como, por exemplo, excluir pessoas de um determinado contexto. Veja, são exemplos de A, B, C, D que podem aparecer para você, percebe? Então, quando for muito taxativo, fique com o pé atrás. Então, título e a taxatividade aqui dos nossos verbos, tá certo? Na construção. Vamos embora. Vamos lá. O objetivo do texto é, vamos aqui passar um a um, lado a lado, ó. Relatar, narrar, aconselhar, influenciar e convencer. Vamos por partes. Nós vimos que o título era A Dor nos transforma em crianças. Ok. Então aqui ele já tem um cunho mais de valor dissertativo. Isso. Porque se ele está afirmando isso, muito provavelmente ele vai nos convencer acerca disso. E ele busca nos convencer. Ele diz, olha, alguém para expirar o sono, levantar, acender. E ele fala, temos que pedir socorro quando sofremos. Ele está tratando acerca desse tema e tentando, né, trazer algo para o nosso leitor. Agora, tome cuidado com o que as sentenças vão propor. A letra A diz, relatar um acontecimento específico da vida do autor do texto. Não tem nada a ver com um acontecimento específico da vida do autor do nosso texto, tá certo? Deixa eu só deixar isso aqui bonitinho para ti. Oi. Agora sim, volta lá. Da vida do autor do texto. Não tem nada a ver, certo? Descartamos a letra A. Ok, vamos lá. Até porque ele trata aqui de um modo amplo, né? É mais abrangente. Ele não restringe apenas ao autor do texto. Letra B. Narrar de forma breve como se deve proceder em caso de traumas e sofrimentos, revelando que o ideal é resolver os problemas sem terceiros envolvidos. Ó, cuidado, tá? O nosso texto ele nos diz, na verdade, que se você está passando por momentos difíceis, por situações difíceis, busque ajuda, tá? Aqui ele é bem claro, ó, porque você vai engolir. Telefone a um amigo ou parente e apenas diga, não estou bem, pode me cuidar? Ok? Então a letra B está errada. A letra C, aconselhar, ok. O leitor a buscar resolver seus problemas por intermédio da ajuda de amigos. Ok, aqui tá bonitinho, ó. Aqui tá bonitinho. Em nenhum momento ele nos diz para que façamos, se estivermos doentes, ou cabisbaixos, ou tristes, façamos a resolução do problema de forma sozinha, solitária, né? Letra D, influenciar a opinião do leitor acerca da maturidade, denotando que ser adulto é sinal de ser maduro. Portanto, não há sofrimento na maturidade. Marcelo, eu nem entendi. Volta aqui, ó. Olha bem aqui. No começo. Ninguém sofre com maturidade. O que é que ele está dizendo? Olha, o sofrimento, ele independe da maturidade. Ninguém sofre com maturidade. Ninguém sofre. Por quê? No sofrimento, você vai ser imaturo. Sofrer é tornar-se novamente uma criança. É ansiar pela ajuda de um adulto, mesmo sendo um adulto. Ok. Então, quando ele diz aqui para nós, ó, influenciar a opinião acerca da maturidade, denotando que ser adulto é sinal de ser maduro, isso aqui está errado, equivocado também. Letra E, convencer o leitor de que, independentemente da dificuldade, é possível vencê-la se houver força de vontade. Não, a ideia não é essa. A ideia é, se você, independentemente de força de vontade, estiver mal, você não estiver bem, você estiver passando por situações difíceis, complicadas, busque um amigo, procure um amigo, certo? Vencer sozinho, ó, ele ainda coloca bem aqui, ó, a humildade é saúde, ok? Tranquilo. Vambora. 2. No trecho, a debilidade é traiçoeira e mexe com o controle dos pensamentos, o termo em destaque significa outro tipo de questão, e eu olho olho no olho aqui contigo, outro tipo de questão.
Já falei isso diversas vezes aqui para ti, nós já tratamos acerca disso. Bom, a UES ela tem um padrão de funcionalidade. Por muitas das vezes ela traz a questão, ela coloca ali a questão para você e além de denotar a questão, de estabelecer a questão, ela pode colocar ali, né, dispor das questões e colocar no meio dessas questões uma questão que não é para você resolver ou uma questão que é para você errar com certeza, né? E essa questão feita especificamente para que você erre é essa aqui. É a questão que vai tratar acerca de substituição de palavras. Se ela quiser pesar a mão, ela vai trazer uma questão que tenha como foco a substituição de palavras. O que é que eu peço? Se você não conhece a palavra, vai por eliminação. Tenta ir eliminando. À medida que você for eliminando, você chega ao item. Do contrário, Marcelo, do contrário, cara, calma, relaxa, vai fazer tua prova. Não vai ser este tipo de questão que vai te eliminar. Não vai ser, certo? E volta a frisar, pode ser que ela traga? Sim, com base no histórico, e tudo aqui é com base em histórico. Pode ser que a prova seja completamente diferente? Pode, mas a gente não espera isso, a gente espera que ela mantenha o mesmo padrão de sempre, ok? Vamos lá. Então a palavra é traiçoeira, ok. Traiçoeira é o quê? Sagaz, né? Perigosa. Vamos ver o que é que ele diz assim, mexe com o controle. A palavra significa aleivosa. Marcelo, eu não sei nem o que diabo é esse negócio de aleivoso, então deixa aqui o bonequinho, mais ou menos. Ameno. Ameno é aquilo que é suave. Suave, ameno e traiçoeiro não tem o mesmo significado. Furiosa, cuidado. Traiçoeiro não é o mesmo que furioso. Furioso é aquele que tem fúria, aquele que tem raiva. Não é o mesmo que traiçoeiro. Traiçoeiro é aquele que é perspicaz, é aquele que tenta, de certo modo, é aquele que é maquiavélico. Traiçoeiro é maquiavélico, ele trama, certo? Definitivo. Definitivo também não tem nada a ver com traiçoeiro e empolgante muito menos, né? Empolgante é aquilo que empolga, aquilo que traz vontade de fazer, ok? E definitivo é aquilo que é feito, acabado, ok? Sem volta por muitas das vezes, né? A depender do contexto. E aqui a gente tem traiçoeiro. Traiçoeiro é o mesmo que aleivosa. A debilidade é aleivosa ou traiçoeira. Traiçoeira e aleivosa têm o mesmo significado. Você percebe que é um tipo de questão que, se você não souber o significado, você pode ir por eliminação? Compreende? Então, o meu bizu é basicamente esse. Por quê? Porque, olha para mim, quando o examinador trouxe esse tipo de questão, em outras situações, quando ele trouxe esse tipo de questão, a palavra em si era difícil. A palavra era difícil. Então, já abre o teu olho para que você não bata a prova, não visualize a prova e já fique logo com medo. Certo? Não vá ficar com medo, fica tranquilo, bate o olho, vê esse tipo de questão, travou, segue o baile, resolve o restante, depois você volta e sem nenhum problema resolve a questão, certo? Tem até dica aqui que eu posso te dar, por exemplo, se na 1 você marcou, vamos supor, as outras você fez com certeza, a 1 você foi lá e marcou, vamos voltar lá só para eu ver o que foi que você marcou, rapidinho. Você marcou letra C, a 1 você marcou a letra C. A2, você estava na dúvida. A3, tu foi e marcou B, você percebeu um padrão. E eu já te digo aqui, a UES, ela possui padrões. Eu tenho medo de falar isso, aí vinha aqui um filho de uma mãe e dizer, olha, o professor Marcelo disse que é para eu utilizar aqui um padrão e só fazer a prova por padrão. Não estou falando isso. Estou falando que a prova da banca UES, ela tem um padrão. Você pode até o dia da sua prova, fazer isso. Baixe provas da UES, baixe os gabaritos. Existe um padrão. Esse padrão basicamente é 10-2. Como assim? De 10 questões, 2 são A, 2 são B, 2 são C, 2 são D, 2 são E. Se for A, B, C, D, E, certo? E assim sucessivamente. Agora, se for A, B, C, D, ela faz, né, a permuta, certo? Ela vai fazendo ali a troca. Depois baixa, analisa as provas. Como é que a gente faz isso? Estudo, cara. Estudo. Estudando não só o conteúdo em si, mas estudo na banca também. Ela mantém um padrão 10-2. Então, vamos supor que você foi lá, assinalou das determinadas questões lá, você percebeu que para fechar 2-2-2 só ficou faltando uma A. Aqui seria a letra A. Fatalmente aqui seria a letra A, certo? Volto a frisar, isso quer dizer que eu vou ficar no padrão 2-2-2, por exemplo, nas duas primeiras eu marco A, depois eu marco B, depois eu marco C, depois eu marco D, depois... Não, você não vai fazer isso, você não é nem maluco de fazer isso, né? Eu estou falando para aquela situação em que você está encurralado e não sabe o que fazer. Ah, eu vou chutar de qualquer forma? Não, chuta consciente, né? Vamos lá. São fatores que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Então, gabarito letra A aí. 3. Analise as palavras abaixo e complete as lacunas com os números correspondentes. Eu não vou nem ficar falando aqui para ti que, por exemplo, isso aqui é importante, aquilo não, tudo que tiver aqui é importante. Então vamos lá. Ditongo crescente, ditongo decrescente, dígrafo e encontro consonantal. Vamos lá. O ditongo crescente é aquele que é formado a partir de uma semivogal mais uma vogal. E lembrando sempre que a nossa estrutura é essa daqui, tá? O A, o E
o O, o I e o U. A precedência é de cima para baixo. Quem é sempre vogal? O A. Em sua ausência, o E, o O. Em sua ausência, o I e o U. Vamos aqui. Já o ditongo decrescente é aquele que é formado por uma vogal e uma semivogal. Como você percebe aqui, ela é assim, ó. Na crescente é aqui, na decrescente é de lá para cá, ok? Dígrafo são duas letras igual a um som. E o encontro consonantal são duas consoantes. Duas consoantes. Ocupando o quê? A mesma sílaba. Duas consoantes, mesma sílaba. Mesma sílaba. Qual é a diferença, Marcelo, de encontro consonantal e dígrafo? No dígrafo, são duas letras e um único som. No encontro consonantal, as duas letras possuirão som. Tudo bem? A sequência correta é, vamos embora. Bom, eu tenho aqui primeiro a palavra tratar. Vamos começar. Esse TR, você escuta o som do T e do R, não escuta? Sim. Tratar. Então, aqui é um encontro consonantal. Já começamos aqui 4. Ok. Se começamos em 4... Aqui você já é expert, está na última semana, então vem aqui e corta. Corta, tchau. Vambora. Família. Calma aí, família. Opa, eu percebi que aqui eu tenho uma paroxítona terminada em ditongo de que tipo? É crescente ou decrescente? Bom, o ditongo está no final aqui, ele é um I seguido de A. Ele é crescente. Por que, Marcelo? Porque o A sempre é vogal, eu estou partindo de uma semivogal a uma vogal. Bom, se eu estou diante de um ditongo que é crescente, o item aqui é o item 1. Sendo o item 1, não dá para fechar nada. Vamos continuar. Então, já foi o dígrafo e já foi o ditongo. Não, minto. Já foi o encontro consonantal e já foi o ditongo crescente. Ok. Vamos para socorro. Socorro. Opa, calma aí. Você percebe que aqui eu tenho duas letras e um único som. Verdade. Só que essas duas letras e um único som, a representação, né? Só que, melhor dizendo, só que são duas consoantes, que são duas letras e representam um único som. Como é o nome disso? Dígrafo. Dígrafo, duas letras, um único som. Então aqui 3. Já dá para ir? Já. Risco AD, gabarito letra E. Para a gente finalizar, ficou pai. Pai começa em vogal ou em semivogal? Em vogal. Vogal mais uma semivogal, você viu comigo. Decrescente, portanto, 2 aqui. Então ficou assim. 4, 1, 2, 4, 1, 2, gabarito letra E de escola. Muito importante esse tópico. Vamos embora. Questãozinha de número 4 vai nos dizer assim, no trecho. O sofrimento não tem pai nem mãe. O sofrimento é órfão. Ninguém queira ser maior do que ele. Questão importante que estará na sua prova, que eu não tenho nem dúvida. Nem dúvida estará na sua prova, questão de retomada, referenciação. Não tenho dúvida, certo? Ele. Porque vai engoli-lo. Toma muito cuidado com o contexto. A banca US não é uma banca idiota. Às vezes ela dá uns vacilos e tal, mas ela tem questões muito boas acerca de referenciação, usando seus traumas e fraquezas. Os elementos em destaque fazem referência respectivamente a... Vamos com calma? Bora lá. Sempre que você vir, sempre que você perceber este tipo de questão, coloca a setinha. O sofrimento não tem pai nem mãe. O sofrimento é órfão. Não queira ser maior do que ele. Esse ele aqui faz referência a quê? A sofrimento. Cuidado. O contexto me entrega que é ao sofrimento. Não queira ser maior do que o sofrimento. Essa ideia aqui, este ele não faz referência ao pai. Não é ser maior do que o pai e nem maior do que o órfão, certo? Não é maior que o pai nem maior que o órfão. É maior que o sofrimento. Marcelo, tanto faz a remissão se é esse primeiro sofrimento ou esse segundo sofrimento aqui, ó. Tanto faz, tanto faz. Por quê? Porque é o mesmo termo, né? É o mesmo termo. Beleza. Então a letra A nos diz, ó, ao sofrimento em ambos, vamos com calma. Porque vai engoli-lo. Calma aí. O que é que ele está dizendo? Engoli-lo. Olho no olho, olha para mim aqui, rapidez. Ó. Olho no olho, tá? Pensa comigo, eu vou ler para ti, tu vai pensar comigo, ó. O sofrimento não tem pai nem mãe. O sofrimento é órfão. Não queira ser maior do que ele. Não é maior do que o órfão, não é maior do que o pai, é maior que o sofrimento. Olha o contexto. Porque ele vai engoli-lo. Ele vai engoli-lo. Bom, ele, sofrimento, vai engoli-lo. Esse lo faz referência a quem? A quem está lendo. Ele está dizendo assim, o autor está dizendo assim, olha, você que está lendo, não queira ser maior do que o sofrimento. Não queira. Por quê? Porque o sofrimento vai acabar engolindo você, se você quiser ser maior do que o sofrimento. Ah, faz sentido? Faz. Então vamos lá. Ó, então esse lo faz referência a quem está lendo o texto. Né? Bom, ao sofrimento em ambos? Não. Ao pai e ao sofrimento? Não. Ao sofrimento, check.
e ao leitor do texto. Check. Gabarito, letra C de casa. Letra D, ao leitor do texto não e ao sofrimento não. Ele inverteu, né? Cuidado com essas inversões. Ao órfão e ao pai também não. O nosso item correto é o item C de casa. Vamos na 5. Assim como a palavra independência, outra questão. E a banca ama cobrar e está aqui chovendo molhado falar sobre esse tipo de item, né? É acentuado corretamente em virtude de ter a mesma classificação da palavra. Vamos embora. Independência. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a regra do ditongo. Ok, da paroxítona terminada em ditongo. Então, a paroxítona. Só que se for só para resolver de qualquer forma a questão, ela nem estaria aqui, né? Porque questão de acentuação é o tipo de questão que, desculpa, você não tem direito de errar. Na sua prova, se você de fato quer vago, você não tem direito de errar. É igual a questão lá do sócio de Vaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, você já sabe. Você não tem direito de errar. Aqui é da mesma forma. Em português, aqui é o nosso sócio de Vaplu, você não tem direito de errar. Assim como a palavra independência é acentuada corretamente, em virtude de ter a mesma classificação, é acentuada corretamente, ó, e em virtude de ter a mesma classificação. Marcelo, isso muda alguma coisa? Muda muita coisa. Porque ele quer o que está correto e em virtude da mesma regra, ou da mesma classificação. Vamos lá? Bora. Lâmpada, nós sabemos que é uma proparoxítona, por isso é acentuada e não segue a mesma regra de independência, que é um ditongo, é uma paroxítona terminada em ditongo. Lâmpada, bem aqui, proparoxítona, risquei. Ética. E todas foram palavras que, por mais que estas resoluções tenham sido montadas por mim, todas foram palavras, todos são itens cobrados pela sua banca. Esse ética aqui, esse ézinho, é a nossa sílaba tônica, portanto, uma proparoxítona, tu vai descartar. Heróico, saída e série. Vamos com calma. Marcelo, heróico. Opa, heróico aqui é uma paroxítona, certo? Deixa quietinho. Saída, saída é a regrinha do hiato, descarta. E série, série é também uma paroxítona. Qual que é o bizu então? Bom, ele quer aquilo que esteja acentuado corretamente e em virtude da mesma classificação. Note que heróico não é mais acentuado, porque os ditongos oi, ei e el, na posição paroxítona, não são mais acentuados. É o caso de assembleia, ideia, heróico e por aí vai. Ok? Então, nosso gabarito é a letra E de escola. Série segue a mesma regra de independência, é um ditongo, ok? Se ele cobrasse, Marcelo, série é o quê? É um ditongo crescente, assim como independência também é um ditongo crescente. Tranquilo? Vambora. Topzera demais. Olha pra mim, ó. Tranquilo? Gostou da nossa aula até aqui? Marcelo, tudo show de bola, tudo bisurado. Só lembrando a você que está nos assistindo aqui na nossa plataforma ou pelo YouTube, né? Lembrando a você, nosso último tiro está à sua disposição. Cara, baratinho demais. 10 vezes de R$ 9,70. 10 de R$ 9,70, esse é o valor que você... Ou R$ 97,00, né? No Pix, é o valor que você vai investir para que você tenha acesso ao nosso último tiro. Guias de consulta rápida, flashcards, todos direcionados além da nossa aula, né? Da nossa aula específica, pensada aí na sua banca com a resolução específica do conteúdo programático da sua prova. Quer ficar por dentro, não só de português, tá? De todas as disciplinas aí do seu certame. Quer ficar por dentro de tudo isso? Você faz o seguinte, escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, tá certo? Apostas finais para a prova da Polícia Militar do Ceará você encontra aqui no nosso último tiro. Tranquilo demais? Bom, neste momento, rapaziada, eu vou me despedir para a galera do YouTube e vou continuar na nossa plataforma. Você que é aluno da nossa plataforma, não se preocupe, nós vamos continuar por lá aqui a nossa resolução. A você, nosso caro aluno do YouTube, eu agradeço demais a sua participação. Se esta aula tiver colocado, tiver trazido algo para a sua preparação, a respeito da qual você tenha ciência de que, olha, foi importante para mim, eu não sabia dessa informação, isso aqui foi relevante, deixa abaixo seu comentário, deixa o seu joinha aqui também, porque é muito importante para o nosso time, e compartilhe esta transmissão. Eu me despeço deixando um forte abraço no seu coração, que você faça uma excelente prova, vai dar tudo certo. Você sabe o tanto que você se dedicou até aqui, você sabe o quanto você fez para chegar até a sua prova, né? Existe um texto de Provérbios do qual eu gosto muito, que diz que Salomão, né, na sua construção, ele diz, olha, vi também debaixo do céu que
Nem sempre o mais rápido vence a guerra, ou o mais forte vence a guerra, o mais rápido vence a corrida, porque o tempo e o acaso afetam a todos. Eu sei que o tempo e o acaso eles podem até afetar a sua preparação até o presente momento, mas mesmo assim, continue firme, porque o que te espera é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. Bom, forte abraço no seu coração, fique com Deus e até mais. Vamos lá, rapaziada, vamos continuar aqui na nossa plataforma. Eu vou colocar aqui para vocês o material da nossa continuação, tá bom? Questãozinha de número 6, só um minuto, tomar um golinho de água, aproveitar aqui. Vamos aqui. No trecho, resolver tudo isolado é se piorar, pois não existe como entender a gravidade do que está acontecendo e identificar os próprios avanços e recuos. A vírgula empregada é pelo mesmo motivo apresentado em... Vamos lá, a vírgula está bem aqui. Cadê o meu... Pronto, aqui. A vírgula está bem aqui, está antecedendo esse pois. Essa vírgulazinha aí empregada. Aqui, eu percebo que de cara você já vai conseguir responder. Né? De cara, se você está bisurado mesmo, você vai conseguir responder. Mas como nosso objetivo é fazer uma revisão, nós vamos visualizar aquilo que a nossa banca gosta mais de cobrar. Vamos começar da letra E. Foram comprados pães, vírgula, bolos e doces. O que é isso aqui? Separar elementos de mesma função. Elementos de mesma função. A vírgula foi empregada para separar elementos de mesma função. Ou uma enumeração, certo? Poderia ser da mesma forma. Ele não pode colocar na letra A enumeração e na B elementos de mesma função, porque é a mesma coisa, né? O uso. Caros pais, vírgula, sintam-se convidados. A vírgula foi empregada para separar o vocativo, que é o enunciado, chamamento e tal, né? Vocativo. Ok? Bom, o carro, vírgula, ninguém limpou. Elemento pleonástico. Outras bancas não costumam cobrar, mas a UES cobra. Então, essa vírgula ela foi utilizada para separar elemento pleonástico. Pleonástico. Por que que isso ocorre, Marcelo? O pleonasmo nada mais é do que a repetição, a redundância, né? Ok. Se você fizer aqui análise sintática, quem ou o que limpou? Ninguém. Ninguém limpou. Aqui é o sujeito. Quem limpa, limpa algo. Limpa o carro. Limpou o. Esse o funciona como o meu objeto direto. Mas, ao mesmo tempo, a expressão o carro também é objeto direto. Então, perceba que eu tenho dois objetos diretos. É o que a gente chama de elemento pleonástico. E essa vírgula separa esse pleonasmo, né? Na nossa construção. Letra B. O trabalhador sofre com um novo imposto, ponto e vírgula. O empresário, vírgula, com a falta de incentivo fiscal. Esta vírgula é a vírgula que faz a marcação de uma elipse. A elipse do verbo. O que é a elipse mesmo? É a supressão. Esta vírgula está retomando o verbo anterior. O trabalhador sofre com o novo imposto. O empresário, olha aqui, sofre. Essa vírgula substitui o verbo. Isso marca uma elipse. Com a falta de incentivo fiscal. Ok? Então, nosso gabarito só pode ser a letra A. Vamos ao texto original. Resolver tudo isolado é se piorar, pois, uma vez que, visto que, aqui eu tenho uma conjunção de valor explicativo. Uma conjunção explicativa. Ok. E esta vírgula também, visto que, tá bem na cara, né? Mesmo valor equivalente ali. Tem mesma equivalência que o pois. Portanto, é uma conjunção também, da mesma forma, explicativa. Então, esta vírgula foi empregada para separar conjunção explicativa. Ok? Pode ser que ele traga na sua prova conjunção adversativa, pode ser que ele traga uma conjunção alternativa, enfim. Mas, sobretudo, né, a explicativa até pelo uso, né, até pela obrigatoriedade do uso. A explicativa e a conjunção adversativa são as importantes ali dentro da pontuação de um modo geral. A conclusiva também, certo? Mas, sobretudo, essas três. Sobretudo, conclusiva, explicativa e adversativa. Gabarito letra A. 7. Na passagem, alguém por perto para não se ter tão desamparado pela inércia. Pode-se afirmar corretamente quanto ao termo sublinhado que, bom, não se ver tão desamparado pela inércia. Ele diz, o pronome encontra-se em próclise, o pronome encontra-se em ênclise, o pronome encontra-se em mesóclise, o pronome é classificado como oblíquo tônico, o pronome é classificado como pessoal do caso reto. E aí, o que a gente consegue observar? Pronomes pessoais do caso reto, só para a gente revisar. Eu, tu, ele ou ela, para o singular, primeira, segunda e terceira pessoa, respectivamente. Nós, vós, eles e elas, para o plural, primeira, segunda e terceira pessoa, respectivamente.
Os pronomes oblíquos tônicos são aqueles que são solicitados por preposição. Por exemplo, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, nós, a nós, conosco, com vós, convosco. Eu tenho aqui situações, então, eu tenho chamados pronomes oblíquos tônicos. Aqui não é o que nós temos. Aqui é um pronome oblíquo átono, certo? Pronome oblíquo átono. Que é aquele que o quê? Acompanha o verbo. Até por isso ele antecede aqui o verbo ver, né? Não se vê. Ok, então podemos descartar aqui, podemos descartar aqui. O pronome encontra-se em mesóclise. Agora ele começa a falar a respeito da colocação pronominal, que facilitou bastante. O verbo está bem aqui, é o verbo ver. Ó. Se vem o antes, o pronome, próclise, depois ênclise, no meio, mesóclise. O que é que nós temos aqui? Aqui nós temos uma próclise, né? O gabarito já é a letra A. Uma próclise encontra-se dado o elemento de atração. O elemento de atração aqui é o não, certo? Não se vê. Esse não aqui é um elemento de atração, portanto, um fator de próclise e atrai o pronome. Eu sei que alguém deve ter batido o olho aqui e visualizado esse ver que está no infinitivo. Aí você diz, Marcelo, não haveria essa obrigatoriedade? A nossa banca nunca entrou nessa seara. Então, trabalha com o que é mais tranquilo, mais simples, né? Porque existem alguns gramáticos que precedem que, ainda que haja fator de próclise, se o verbo for infinitivo, deverá prevalecer o infinitivo. Nossa banca não entra nessa seara, pelo menos até no presente momento não entrou, o nosso gabarito é a letra A. B. O pronome encontra-se em ênclise, não ênclise é depois do verbo, mesóclise não, mesóclise é no meio do verbo. Lembrando, a mesóclise você só irá utilizar se tratando de verbo no futuro, e a ênclise você utiliza em qualquer situação, menos a situação em que você possua um fator de próclise ou o verbo no futuro, porque no verbo no futuro você só vai usar a mesóclise. Vamos embora? Gabarito letra A. Oitavo. A respeito dos termos destacados o cansaço assusta e traz angústia, fecha as portas das lembranças, cria labirintos, chama o minotauro por engano. É correto afirmar aqui. Vamos aqui. Fecha as portas. Aí ele vai dizer, ó. Cadê a canetinha? Foram empregados em sentido conotativo, denotativo, 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 não figurado. Vamos por partes aqui, vamos observar. Lembrando, o sentido conotativo, ele é contextual. Ele é o que nós chamamos de sentido figurado. Figurado. O sentido conotativo, ele é contextual, figurado. Contextual, figurado. Tudo tranquilo? Show. Já o sentido denotativo, ele é o do dicionário. Lembra? Ele é o dicionarizado, dicionário. Ele é o chamado sentido real. Então, ele é o do dicionário, é o chamado sentido real. Por quê? Porque ele representa com fidedignidade o sentido daquela palavra. Né? Por exemplo, se eu dissesse assim para você, olha para mim. O coração da mulher de pedra. Coração da mulher de pedra. Pedra aí é no sentido real? Não. Pedra aí é no sentido figurado. Eu não quero dizer aquele objeto sólido que serve ali de formação rochosa. Não. Não estou falando disso. Quando eu digo coração de pedra, é que ela é rancorosa, que ela guarda muito rancor. Né? Agora, quando eu digo eu vinha no caminho e tropecei em uma pedra. Esse sentido é figurado? Não. É o sentido real, né? Tropecei em uma pedra, machuquei o meu dedo, por exemplo. Então vamos lá. Para nossa questão nós temos. Bom, o cansaço assusta e traz angústia. Fecha as portas das lembranças. Calma aí, fechar a porta aqui não é no sentido real. Não é. Fechar portas das lembranças, o cansaço assusta e traz angústia. Fecha as portas da lembrança. O que faz com que nós esqueçamos das nossas lembranças. Percebe? Nos esqueçamos das nossas lembranças. Né? Então, fechar as portas aí não é sentido real, é sentido figurado. A letra A diz, o sentido é conotativo, tá certo? E faz referência a algo positivo no texto. Além disso, faz referência a algo positivo ou algo negativo? A algo negativo. Fechar as portas das lembranças é trazer um medo, é algo negativo no nosso texto. Ó, o cansaço assusta e traz angústia. Fecha as portas das lembranças, cria labirinto, chama o minotauro por engano. Tudo isso aqui está associado a algo negativo e não a algo positivo. Letra B. Foram empregados no sentido denotativo, ou seja, do dicionário, faz referência a algo positivo. Está errado nos dois fatores, né? Primeiro, o sentido é conotativo e se liga a algo negativo no nosso texto. Foram empregados no sentido conotativo, sim, fazem referência a algo negativo no texto, sim, gabarito, letra C de casa. Foram empregados em sentido denotativo, não, já vimos, fazem referência a algo negativo, sim, mas a primeira parte está equivocada. Empregados em sentido não figurado, calma aí, sentido não figurado é o sentido real, é o sentido dicionarizado. Não, é equivocado aqui. Aqui é a mesma coisa que dizer no sentido denotativo, certo? Ó, não figurado é o mesmo que o denotativo. Tudo bem? Então, letra C de casa. Vamos na nona questão. Nona nos diz assim.
Acerca do verbo seremos, empregado ao longo do texto, é correto o que se afirma, em. Vamos aqui. Eu faço questão de trazer esse tipo de item. Por quê? Porque a nossa banca tá com cara de que vai cobrar alguma coisa sobre formação de palavras. Mas tá com muita cara de que vai cobrar formação de palavras. E na formação de palavras, além de prefixo, sufixo, né, que são processos de derivação, existem os processos ainda que são de composição. Além disso, de vez em quando ela cobra os processos internos a estes processos. Que são os processos de radical, os processos de desinência, de vogal temática. Tranquilo? Vou pegar um exemplo aqui de um verbo, para que a gente consiga, com base neste verbo, ter uma semelhança. Por exemplo, o verbo saberemos. Saberemos. Vou pegar esse contexto. No verbo saberemos, nós temos a seguinte construção. Ó. Primeiramente, sabe, vem aqui, ou saber, melhor dizendo, ó. Vamos aqui esticar mais um pouquinho. Saber, que é o nosso radical. Deixa eu me trocar rapidinho de cor aqui. Aqui é o nosso radical, saber. Por que, Marcelo? Porque traz a essência, traz o básico da nossa palavra. Aqui é o nosso radical. Bem aqui, entre o radical e a desinência, nós temos esse ezinho que aparece. É o que nós chamamos de vogal temática. Vogal temática. Ok. E esse mos é o que normalmente a banca traz, é o que normalmente ela faz, é o que normalmente ela, com o que normalmente ela trabalha, né? É com esse mozinho aqui, certo? Esse mos é uma desinência. Desinência. Cuidado, essa desinência indica o número e a pessoa. É o que nós chamamos de desinência número pessoal. Por que, Marcelo, é uma desinência número pessoal? De novo, porque indica o número e a pessoa. O que é o número mesmo? O número é singular ou plural e a pessoa é primeira, segunda ou terceira pessoa. Tudo bem? Tranquilo demais. Vamos fazer a mesma brincadeira com o seremos. Aqui é o nosso verbo ser. Nesse começo nós temos o radical. Tranquilo. O é uma vogal temática. Para que serve a vogal temática? Para fazer a ligação entre o radical e a desinência. Vogal temática. E esse mos aqui nada mais é do que uma desinência. De quê? De número e pessoa, portanto, número pessoal. Vamos ver o que é que nós temos aqui como proposições. A letra A diz, o radical é o termo mos. Não, mos é desinência número pessoal. A letra B diz, a palavra não possui vogal temática. Possui sim. Como regra, todos os verbos possuirão vogal temática. Como regra. Claro que se eu pegar um verbo como o verbo ser, em sua essência, ser, infinitivo, ele não tem vogal temática, até porque ele não tem desinência. Né? Ele não possui número, pessoa para conjugar. Vamos lá, letra C. O prefixo é o termo ser. Não, ser não é prefixo, ser é radical. A expressão mos é desinência número pessoal. Ok, gabarito letra D de Deus no controle. Letra E. O termo o é desinência de gênero. Cuidado, desinência de gênero seria, por exemplo, se eu tivesse uma palavra como aluno, que não é um verbo. Aluno é um substantivo. Aluna, aluno, aluna. Veja que esse a e este o indicam o gênero associado a este substantivo. Portanto, aí sim, desinência de gênero. Mas, nos verbos, nós não temos essa construção de desinência de gênero, certo? Toma muito cuidado porque ele costuma fazer esse tipo de brincadeira. Vamos embora. 10ª questão, nossa última questãozinha, só para que façamos aqui a revisão, acerca de alguns termos importantes. Ó, acerca do elemento sublinhado em temos que pedir socorro quando sofremos. Este é o segredo da vida. Correto afirmar que se trata de. Bom, funções do que sempre muito importantes. Não representam o tópico principal e tal, mas não custa nada dar uma revisão aqui, certo? Contigo? Vamos embora. Conjunção coordenada. Você vai se lembrar da seguinte situação. Estude
que passará. Que passará. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma conjunção coordenativa, ok? Na conjunção coordenativa, algo gera algo. Algo faz com que algo seja gerado. Estudar gera algo. Passar. Esse aqui tem uma função de quê? De conjunção coordenativa. Na preposição, você vai ter o verbo ter, mais o que, mais infinitivo. Essa é uma estrutura cristalizada. Infinitivo. Ok? Na conjunção integrante, substituição. Qual que é a substituição? Tudo que estiver do que em diante, você substitui por isso e faz o teste. No pronome relativo, substituição. Substituição. Só que substituição é diferente. A substituição aqui é o qual ou a qual, ou suas variações, lembrando sempre que você vai fazer essa troca, e o qual, a qual, os quais, as quais. Só que, além de fazer essa troca, você precisa perceber que, diferentemente da conjunção integrante em que você substitui tudo que está do que em diante, no relativo é só o pronome. E o advérbio é aquele em que você vai ter em sua construção o equivalente, a quão. E além disso, o advérbio sempre no início. Sempre no início. No início. Se o que for advérbio, ele vai estar ali no início da sua frase, tá bom? Revisaço aí para você, certo? Só a revisão, só o milho da pipoca, como diz a história, o ouro da Bahia. Vamos dar um exemplo aqui. Marcelo, exemplo de advérbio. Que bom você está aqui. A função desse que é advérbio. Que bom você está aqui. Exemplo de pronome relativo. Os homens que mentem sofrem. Os homens os quais mentem sofrem. Exemplo de conjunção integrante. Minha mãe disse que fará um bolo. Minha mãe disse isso, que fará um bolo. Pega tudo que está do que e substitui. Exemplo de preposição. Temos que pedir um café. Ou então, temos que falar a verdade. Ter mais o que? Mais o infinitivo. Temos que pedir, temos de fazer. É o nosso exemplo aqui, né? Temos de pedir socorro. Ok. Esse que pode ser substituído por de, e além disso ele está na construção. Ter mais a lacuna, que vai ser o quê? Mais o infinitivo, né? Por fim, a conjunção coordenativa é aquela em que algo gera algo dentro da nossa construção. Exemplo, estude que passará, e assim sucessivamente. Claro, existem categorias das conjunções coordenativas, mas esta é a principal, né? A consecutiva. Tranquilo? Vamos voltar lá então, só para a gente massificar aqui o nosso item, que o gabarito é o item D de Deus no controle. Tranquilidade demais? Show de bola. Olha para mim, massa. Só tudo a respeito da nossa prova foi revisado aqui contigo. Claro, Marcelo, todos os tópicos estão abarcados aqui? Não, mas já há um tempo a gente tem estudado, né? O que sumariamente eu acredito que possa vir à sua prova, nós temos estudado aqui ao longo do tempo até o presente momento. Os tópicos aqui elencados são tópicos complementares e nos quais a gente tem tentado, né, pelo menos, afunilar um pouco mais, chegar mais a algumas conclusões, olha aqui e tal, até para a gente trabalhar pontos que a nossa banca costuma cobrar. Show de bola com mais frequência, digamos assim. Massa demais? Bom, eu me despeço a você, nosso aluno da plataforma, deixando um forte abraço no seu coração, que o Senhor Jesus e sua infinita graça abençoe sua vida. Faça uma ótima prova, eu tenho certeza que você tem todos os aparatos, todas as ferramentas, e desde que você tenha se dedicado de fato, você tenha se colocado à disposição para fazer uma grande prova, você com certeza a fará, tá bom? Faço aqui, novamente, reitero aqui o meu desejo de uma ótima prova, que você consiga arrebentar, domine, que tenha tudo aquilo que você estudou, né, até o presente momento, tenha um direcionamento e que, óbvio, você consiga a sua aprovação. Conte sempre com a tribo, conte sempre comigo aqui, me coloco à sua disposição em caso de qualquer dúvida que possa surgir a respeito deste encontro. Deixe um forte abraço no seu coração, fique com Deus, até mais. Está oficialmente lançado o último tiro da Polícia Militar do Ceará. Uma estrutura com quadro físico, com quadro digital e com todas as esquematizações em flashcards e guias de consulta rápida. Agora com a nova identidade visual. Só para você ter ideia,
Para a gente fazer essas gravações, a gente teve que utilizar de 2 estudos. Nesse estudo que você está vendo, por exemplo, eu passei o quadro de direito constitucional só com as palavras-chave que podem aparecer na prova da Polícia Militar do Ceará. Agora, deixa eu te mostrar o outro estudo com o quadro de direito administrativo. Isso aqui foi o que eu fiz em direito administrativo. Eu passei o quadro com todas as palavras-chave, mas é que tá. Em todos os flashcards, essas palavras-chave já se encontram. Então eu mostrei para você exatamente quais os pontos exatos que vão cair na prova. E todos esses flashcards aqui são tirados da própria banca US e de bancas análogas à US. Olha o conjunto daquilo que pode cair a título de aposta de direito administrativo. Se eu disser que todo esse trabalho foi feito por todos os professores aqui da tribo, em todas as disciplinas. Pegue agora o seu último tiro com valor promocional para que você faça uma revisão 360 graus de forma assertiva em todo o conteúdo programático da Polícia Militar do Ceará. Dessa forma, eu sei que você passa. Dessa forma, o último tiro vai ser muito bem dado e você vai ser o próximo policial militar do Ceará.